vocês nesse primeiro domingo na casa do Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao seu santo, eterno e bendito e maravilhoso nome. Deus tem cuidado de nós e o bom é estarmos aqui para agradecê-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo, para continuarmos colocando diante dele as nossas vidas, as nossas famílias, os anseios, desejos do nosso coração. Vamos nessa manhã refletir no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo 58. Amém? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-lhe decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado,
como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, pelo agir do Senhor nas nossas vidas, no nosso meio. Obrigado porque nós podemos contar contigo em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã mais uma vez para te adorar. E nós te pedimos que o Senhor possa falar, continuar falando profundamente conosco, como o Senhor tem falado desde que aqui chegamos, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, pedimos que essa palavra ela nos ajude a entender aquilo, ó Deus, que o Senhor espera e deseja de cada um de nós, não apenas nesse dia, não apenas nesse mês, não apenas ao longo de todo esse ano novo, mas, ó Deus, ao longo de todas as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela exortação que o Senhor traz ao teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Esse texto, ele é bastante autoexplicativo, né? Eu acho que a leitura feita, as palavras do profeta Isaías, eu acho que fica bem claro para todos nós aquilo que ele está querendo dizer. O texto, resumindo, o profeta falando ao povo de Deus sobre o quanto eles estavam longe de Deus, mas pensavam que estavam se relacionando com Ele, tendo comunhão com Ele, por causa dos seus atos religiosos. E Deus então traz essa palavra ao profeta, mais uma vez nesse livro, para que ele pudesse exortar ao povo, pudesse falar ao povo os seus pecados e aquilo que era a verdadeira religião, usando lá as palavras de Tiago, aquilo que é a verdadeira religião, aquilo que o Senhor esperava do povo e espera de cada um de nós. Esse texto ele me vem à mente por causa muito do que vem acontecendo já nos últimos anos, o que aconteceu no dia de ontem, essa questão da invasão americana à Venezuela, e me fez lembrar de uma frase que eu ouvi quando eu ainda era seminarista, quando eu estava estudando teologia, estava me preparando para ser ordenado ao ministério pastoral, e o teólogo suíço Karl Barth, que viveu, nasceu no final do século XIX e viveu no século XX, foi um dos teólogos mais importantes do século XX. Ele disse uma frase muito célebre, que é a seguinte: levar a Bíblia na mão e um jornal na outra. Todo teólogo, todo pastor, nas palavras de Barth, deveria
ter a Bíblia em uma mão e o jornal na outra. Hoje, o jornal físico, a gente nem quase vê mais, é raridade. Mas a gente tem outros meios, e muitos meios de informação e de desinformação também. Porque tem muita gente que continua ainda nesses dias, apesar de todas as campanhas, de toda a conscientização, da criminalização dessas atitudes, mas tem gente que continua divulgando notícias falsas, as chamadas fake news. Mas é importante que a gente possa ter realmente o que está acontecendo no mundo, de um lado, e a Bíblia no outro, para que a gente possa ver o que a Bíblia nos diz a respeito daquilo que está acontecendo. Bart ele queria dizer aos cristãos que eles devem estar enganjados com o mundo, entendendo as questões sociais e políticas, mas sem perder a perspectiva da fé e da autoridade da Bíblia. É uma chamada à ação e à relevância da fé no mundo contemporâneo. Ele disse isso, então, para enfatizar a importância dos cristãos estarem bem informados sobre o mundo ao seu redor e, ao mesmo tempo, fundamentados na palavra de Deus. E a gente precisa, nesse tempo que nós vivemos, se faz muito importante que a gente possa refletir sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela não justifica nenhum ato de violência, nenhum ato de injustiça, nenhum ato de ganância, de manutenção de poder. Na verdade, o reino de Deus é totalmente contrário a todas essas coisas. O reino que Jesus veio implantar é um reino que é diferente do reino do mundo, que é o reino da ganância, da dominação, da exploração, do poder, e tudo isso, feito através da violência, que acaba justificando todas essas coisas. E eu estou dizendo isso tudo, nessa introdução, porque se a gente for parar para pensar, os Estados Unidos, que é aí a questão de ontem e o pano de fundo para esse momento aqui, é considerada uma nação cristã, é considerada a nação mais cristã do planeta. Eles têm uma teologia, uma defesa, de que eles, é uma coisa chamada destino manifesto. E o que significa destino manifesto, pastor? Destino manifesto significa que eles são como se fosse o novo Israel de Deus. A nação escolhida por Deus para levar o Evangelho da maneira como eles concebem, como eles acreditam, para todo mundo. E foi nessa perspectiva que eles empreenderam essa grande evangelização mundial, e na qual nós somos filhos desse modelo de evangelização. E graças a Deus, porque o Evangelho chegou aqui, por causa do Evangelho conhecemos a palavra de Deus, por causa desses homens e mulheres do passado, conhecemos a palavra de Deus, a igreja surgiu aqui no nosso continente, mas a ideia, assim como na colonização portuguesa, que os portugueses vieram descobrir o Brasil, e juntos eles trouxeram a religião deles, a maneira de pensar, os seus costumes, a sua cultura e tudo mais. E os americanos é a mesma coisa. Eles vieram trazer o Evangelho, a palavra de Deus, mas também a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua maneira de pensar. Como que a gente pode ver isso claramente? O nosso culto. O nosso culto ele é marcado principalmente, hoje nós cantamos muitos hinos do cantor cristão,
E até um certo tempo atrás, era o único hino que a gente poderia cantar. Não poderíamos cantar outro hino, porque o jeito certo de adorar é com esse tipo de música. É a única música que a gente pode adorar. Saiu o cantor cristão, mas a maioria dos cânticos espirituais que nós cantamos hoje é uma reprodução, é uma tradução dos cânticos que vêm de lá, dos Estados Unidos e da Europa, e que são repetidos aqui. Houve um tempo no Brasil que existia uma cultura, né, de uma música cristã brasileira, com, né, grandes compositores e compositoras, intérpretes, cantores e cantoras, bandas, né, que são hinos, são coisas maravilhosas e que no ritmo brasileiro, dentro daquilo que é mais familiar a nós, mas que na igreja, no culto, não pegou tanto. Usar terno, sol de 40 graus no Rio de Janeiro, e os homens tinham todos, não eram só os pastores, mas a igreja toda tinha que usar terno, e ainda hoje em muitas igrejas esses costumes se mantêm. Usar o chapéu. Por quê? Porque os missionários, quando vieram para cá, lá do Hemisfério Norte, as roupas que eles tinham eram essas. Era assim que eles viviam lá. E aí eles trouxeram essas coisas para cá e começaram a fazer, e acabou que isso virou uma norma. Então não é só levar o Evangelho, mas é levar a sua cultura. Agora, por exemplo, a justificativa é que a Venezuela vive debaixo de uma ditadura e a gente não tem como negar isso, realmente isso acontece. E a gente aqui não está para defender direita ou esquerda, você pode gostar do Trump e odiar o Maduro, você pode gostar do Maduro e odiar o Trump, não tem problema nenhum, isso aí é uma questão sua. Eu tenho as minhas convicções, mas a gente não pode aceitar como normal um Estado entrar num outro Estado que é soberano para fazer o que foi feito ontem. Matar pessoas, sequestrar um presidente e a sua esposa. Isso é coisa de miliciano, isso é coisa de bandido. Não é coisa de quem defende uma democracia. Porque isso está muito longe de uma democracia. Aquilo que a direita, né, dizia e diz e berra, né, que a ditadura ela vem da esquerda, mas a ditadura está vindo aí pelas mãos da extrema-direita norte-americana. Porque isso que está sendo feito é a implantação de uma nova ditadura. Por que ele não vai invadir a China, que é um estado ditatorial também? Por que ele não vai invadir a Rússia, que é um estado ditatorial também? Por que vem aqui na Venezuela? Porque a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E ele deixa claro no discurso dele, enquanto todo mundo está justificando a libertação do povo venezuelano, ele deixa claro que ele está de olho no petróleo da Venezuela. Ele não está interessado em libertar o povo. Ele disse que vai fazer um novo governo lá, vai colocar quem ele quer para ficar como um fantoche, como foi aqui na nossa ditadura militar, que os Estados Unidos ajudou a implantar aqui nos anos de 1964. E talvez você não se lembre disso ou nunca tenha ouvido falar disso. Mas foi isso que aconteceu. Todas as ditaduras que aconteceram aqui no nosso continente, elas foram implantadas pelo braço da CIA, né, da inteligência norte-americana. Não tem como eu vir para cá hoje falar de Deus, falar da palavra de Deus, se a gente não falar disso. Porque muita gente tem falado coisas em nome de Deus, mas que não é de Deus. Eu ontem, enquanto pensava sobre o sermão, li a Bíblia,
e olhava o Instagram, eu não pesquisei nada, não fiz pesquisa. Mas pelo menos 3 situações eu posso dizer para vocês. Uma eu já tinha visto e 2 não, mas que ontem passaram ali pela minha timeline. A primeira é daquele pastor do Chapéuzão, eu não vou dizer o nome dele porque é para não dar embora para ele, pedindo a 30 mil pessoas, para darem uma oferta de R$153 cada um. Você sabe quanto dá R$153 ofertados, doados, por 30 mil pessoas? Dá quase 5 milhões de reais. E ele dizendo que era para a obra da igreja do Evangelho. O outro é uma mulher que há uns 2 meses atrás, e só ontem que eu vi, que se dizia cristã e justificava a postura dela porque ela era crente, que ela estava brigando com o condomínio que ela mora, que ela comprou o apartamento tem 1 ano, e a vaga de, olhem bem gente, a vaga de garagem dela era no subsolo. E por ela ser crente, ela não podia ficar por baixo. Não podia ter uma vaga de garagem no subsolo. E aí a pessoa que estava reagindo ao vídeo dela disse: quando morrer, como é que vai ser? Você vai ser enterrada onde, minha filha? E o terceiro, que eu não sei nem mais qual que é o maior dos absurdos entre todos esses. Mas o terceiro é uma igreja famosa aqui do Rio de Janeiro, de parede preta, que está espalhada por todo o estado do Rio de Janeiro, do Brasil e pelo mundo, né, que deixou de ser uma igreja que tinha o nome central de um bairro lá no Rio de Janeiro e se tornou uma igreja que agora ela é global. O pastor dessa igreja pediu ao governador do estado do Rio de Janeiro, que está quebrado, que ele fez a gentileza de investir vários bilhões de reais da Previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro, no Banco Master, que está quebrado aí, que é o escândalo, e os servidores não serão ressarcidos nos bilhões de reais que o governador, sabendo de toda a situação, investiu. E aí, o governador do estado do Rio de Janeiro, sem licitação, deu 7 milhões de reais para esta igreja fazer um show de Réveillon no Maracanã, no estádio do Maracanã, agora no dia 31 de janeiro. 7 milhões de reais. Não é para construir casa para ninguém, não é para matar a fome de quem está com fome, não é para dar roupa para quem precisa de roupa, não é para construir hospital e cuidar de gente que está doente. 7 milhões de reais para manutenção de uma estrutura religiosa de poder de um único grupo, sem licitação, só na caneta. Ainda que fosse para obras sociais, não poderia ser na caneta. Porque o dinheiro não foi para a igreja, o dinheiro foi para uma instituição dessa igreja, uma associação. E como que deve funcionar, né? Se aqui a gente, né, quando a gente criar o nosso projeto social aqui, estou profetizando em nome de Jesus, tá? Quando criarmos, amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Quando a gente criar o nosso projeto social aqui, se a gente quiser, se a gente não tiver recursos só da igreja para sustentar o projeto, a gente pode criar uma instituição, uma ONG, um projeto social. Esse projeto social a gente pode
credenciar ele nos conselhos municipais da criança e do adolescente, no Conselho Municipal de Assistência Social, e através desses conselhos a gente se inscrever nos processos de licitação, né, dos projetos que esses conselhos desenvolvem. E aí o dinheiro público vem para a associação para fazer aquilo que o Conselho Municipal está dizendo. A gente precisa fazer o Conselho criou um programa de prevenção ao suicídio. E aí o dinheiro tem que ser usado com essa destinação, tem que ter prestação de conta. Tem que ter, a instituição tem que estar legal. Não vai ser da caneta, porque eu conheço o secretário, eu conheço o prefeito, eu conheço o deputado, e o dinheiro vem. Não é assim. A gente tem aqui um assistente social que sabe muito bem como que a coisa funciona. E aí, gente, tudo isso é coisa que foi feita por crentes, por evangélicos. O Trump não é, assim como o outro aqui do Brasil também não é. Mas a igreja apoia esses caras. E a igreja não fala nada, porque num Estado democrático, se ele quisesse fazer isso, ele tinha que ir no parlamento, consultar os deputados e os senadores, se ele poderia fazer isso. E aí o sangue ia estar na mão de todo mundo. Mas teria uma justificativa legal para que pudesse ser feito. Da maneira como foi feito, da cabeça dele, do jeito dele, está errado. E a gente ouve poucas pessoas se levantando para questionar isso. Principalmente dentro da igreja norte-americana e da igreja brasileira. Todo mundo aceita o discurso fácil de que é para libertar o povo, que é para acabar com a ditadura. Voltando para o texto, depois dessa longa introdução, aonde que o texto se assemelha à nossa realidade aqui de hoje? A essa aparência de santidade, a esse discurso nominal de pertença à igreja evangélica. O texto nos diz, né, o Senhor dá uma ordem ao profeta. Ele diz assim: grite alto, fale a plenos pulmões. É isso que o texto quer dizer. Não se contenha, levante a voz como trombeta, como chofar. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Aparência de santidade, fingem querer comunhão com Deus. É isso que o texto está dizendo para o povo de Deus naqueles dias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo muita semelhança na nossa igreja, na igreja brasileira. E eu espero que isso não aconteça aqui na nossa igreja aqui. Mas a gente não está livre disso. E a minha palavra hoje é nesse sentido, confiando que a nossa igreja não vive isso.
confiando nisso. Mas que a gente tenha o cuidado de não nos tornarmos assim. Pessoas que fingem ser religiosas. Pessoas que fingem desejar o conhecimento de Deus e a comunhão com Deus. Pessoas que vivem uma fé aparente. Porque o texto vai continuar assim. Porque jejuamos e dizem, não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, porém, todavia, entretanto, é uma conjunção adversativa. Então, o profeta, né? Deus está dizendo ao profeta e está advertindo ao profeta, né? Contudo, né? No dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. Primeiro, ou seja, o jejum, a gente já falou sobre ele aqui, é um tempo não de trocar a comida por uma bênção. É um tempo não de fazermos isso como uma coisa religiosa, mas o jejum é um tempo que nós separamos para ter mais comunhão e mais intimidade com Deus. Só que o profeta, né, Deus está dizendo, no dia de jejum de vocês fazem o que vocês querem. Vocês não separam o tempo para estar comigo, para estar lendo a palavra, para estar orando, para estar louvando, para estar conectado comigo. Vocês separam esse jejum para vocês fazerem o que é do agrado de vocês, o que vocês querem. E aí, ele diz assim, fica pior, né? Seu jejum termina, né? Quando é a hora de quebrar o jejum, ao invés de fazer uma grande celebração, como é que terminava o jejum? Verso 4. Discussão, rixa, briga de soco brutal. Violência. Violência como a gente já viu aqui, né? No culto, por causa de política, um matar o outro dentro do culto. De desentendimento por causa de não aceitar determinada liderança, e isso tem acontecido muito nos últimos tempos. As pessoas brigam por não concordar com o líder, não aceitar aquela liderança. Não estou dizendo que a liderança está certa, não, ou a liderança da igreja que quer manter o seu poder e vai agredindo todo mundo. A gente não está falando de coisa que acontece no mundo, não, tá, gente? Está falando de coisa que acontece na igreja. É disso que eu estou falando. Isso acontecer no mundo já é horrível, né? Qualquer cena de violência que a gente vê aí nas redes sociais, no trânsito, na praia, nas festas, tudo isso é abominável. Mas mais abominável ainda é que essas coisas aconteçam dentro de um templo, do que deveria ser a casa de oração, e que se tornou um covil de ladrões. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então, ao mesmo tempo que eles faziam e fazem coisas religiosas, estão longe de Deus, estão explorando as pessoas. E aí o Senhor traz uma exortação, né? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Você não pode orar, vir para a igreja, dar dízimo e oferta, esperando, né, que Deus vai te abençoar por causa disso, só numa troca, numa relação de troca. Não pode fazer essas coisas cometendo todas as outras.
E a gente vai ver, vai ter mais. Mas a gente não pode ter uma aparência de religião e achar que por causa da nossa aparente religião, Deus vai nos abençoar, vai cuidar da gente. E aí, feita essa confrontação, essa exortação e essa confrontação, ele vai dizer assim: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, como um bambu, se deite sobre pano de saco e cinza, que era sinal de humilhação? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? É isso mesmo? Que a gente vem aqui aos domingos, que nas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, nos dias de culto, as pessoas se reúnam, e mesmo no dia de culto faça tudo errado, ou saia daqui ao longo da semana e volte para a vida torta que vivia? Será que é isso? O Senhor está perguntando para mim, perguntando para a Igreja Batista do Vale do Carangola, perguntando para vocês, perguntando para você que assiste a transmissão desse culto ou que vai vê-lo em outro momento. A verdadeira religião, primeiro, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da iniquidade, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não é este o verdadeiro jejum que eu conheço, que eu desejo? E o jejum não está falando nem de comida, está falando de ações, de atitudes práticas, da manifestação e da revelação do amor para as pessoas. Como é que a gente mostra para o mundo que a gente é crente? Não é fingindo que somos crente, não é falando como crente, não é vindo à igreja no domingo, na quarta-feira, indo na reunião do PG, que só deve voltar em fevereiro, tá, irmãos? Não é isso. É amar as pessoas, é se importar com aqueles que sofrem, é se importar com aqueles que estão em dificuldade, é a gente olhar para o outro, identificar uma necessidade e cuidar dessa pessoa, da necessidade dela. Jesus, lá no sermão, no último sermão, que fala sobre o final dos tempos, sermão profético, obrigado, irmão, do fim do julgamento das nações, do julgamento da igreja, ele não fala que é quanto de culto nós frequentamos, não fala quanto de dinheiro que a gente deu, não fala se a gente usou a roupa certa, se vestiu do jeito certo, mas ele fala, sobre o quê? Fala sobre justiça social. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste, doente e foste me visitar, preso e me visitaste. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Quando, Senhor, que a gente fez isso tudo para o Senhor?
quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. E para o outro grupo ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o lugar preparado para o diabo, para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, doente, não foste me visitar, preso e também não me visitaste. Então apartai-vos de mim. Mas quando foi que a gente deixou de fazer isso para o Senhor? Quando vocês não fizeram para um dos meus pequeninos. É tempo da gente entender que ser cristão, em primeiro lugar, é ter comunhão com Deus, intimidade com Ele. Não sermos religiosos, mas buscarmos a verdadeira intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor vai fazer com que o Espírito Santo encha as nossas vidas e os nossos corações. E enchendo as nossas vidas e os nossos corações, a gente vai olhar para essas coisas que estão à nossa volta e a gente não vai se sentir confortável e tranquilo. A gente vai se sentir incomodado. A gente vai querer fazer alguma coisa. A gente vai querer cuidar de alguém, ajudar alguém, abençoar alguém, porque nós somos muito abençoados pelo Senhor. Apesar de todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, o Senhor tem nos abençoado. Mas Ele tem nos abençoado não é porque a gente vem aqui e se reúne, ou só para a gente poder continuar se reunindo aqui. Ele quer que a gente se reúna com Ele, se reúna com a igreja, mas que a gente cuide daqueles também que estão fora, para que eles também possam experimentar a grandeza e a glória de Deus. E aí a resposta, nossa deve ser, aí sim, a resposta de Deus, quando a gente vai e vive a verdadeira religião. A primeira resposta de Deus é que a sua luz irromperá como uma alvorada, prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. É a resposta do Senhor para a verdadeira religião. A verdadeira religião, se você eliminar do seu meio o jugo do opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, a fake news, a mentira, sabe? O engano, a fofoca, a inveja. Se você eliminar isso do seu meio, se com renúncia própria, renúncia própria, é ter o outro como mais importante do que você, é abrir mão daquilo que você tem, você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E a resposta do Senhor continua: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado
preparador de muro, restaurador de ruas e moradias. Se, verso 13, se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidade. Interessante, né? Quanta futilidade a gente ouve na igreja. Não nessa aqui, graças a Deus. Porque aqui só tem gente boa, gente amorosa, gente adorável. Mas lá em Nova York, lá na China, no centro de Petrópolis talvez, você vai num culto, vai numa igreja e você ouve muita futilidade pelos corredores, né? É a irmã reparando no cabelo, no vestido da outra, é o irmão com inveja do carro do outro, é a pessoa comentando sobre a festa que foi, a viagem que fez. Futilidade que está aí no nosso meio. Então, se você deixar de falar futilidade, também, a resposta do Senhor, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. E o mais importante é o selo dessa palavra, é a assinatura dessa palavra. A última frase do capítulo 58 na minha Bíblia diz assim: é o Senhor quem fala. Palavras do Senhor. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se nós estivermos atentos e não nos tornarmos religiosos apenas, se não nos tornarmos pecadores que dissimulam o seu pecado, porque pecador nós somos, né? Mas tem que assumir que é pecador e se arrepender do pecado, pedir perdão e se consertar com Deus. Mas não é a gente pecar e ficar dissimulando o nosso pecado e vir para cá pagar de santo. Não dá. Não dá para a gente fingir que é santo, né, e ficar brigando aí com as pessoas em casa, no caminho, na vizinhança, fazendo fofoca, intriga, falando mentira e fake news. E depois pagar de santo, pagar de crente. Não dá. Se a gente viver a verdadeira religião, que nas palavras de Tiago é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação, o Senhor promete inúmeras bênçãos que foram descritas aqui nesse texto, que refletimos e meditamos nessa noite. Eu estou crente que eu estou falando cedo, mas o negócio está parado. Eu estou crente que eu estou aqui, né? Já vai dar meio-dia, né? Ali está dando 11h12. Deus nos abençoe. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não estou aqui para... não quero ser chato, não quero ser ranzinza, mas esse ano é um ano muito difícil. É um ano que a gente precisa ter muito cuidado.
com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente reproduz, com as pessoas que a gente apoia publicamente. Então, olha, Senhor, peça ao Senhor para te livrar disso, me livrar disso, livrar a nossa igreja de todas essas coisas. Que a gente não seja enganado por aqueles que têm uma aparência de santidade. Né? A gente tem visto, né? Eu podia citar aqui o pastor lá que foi preso, para ser investigado, e acharam 469 milhões de reais lá na casa dele, não, 469 mil reais na casa dele, sem justificativa, né? sem saber explicar muito bem por que ele estava com aquele dinheiro todo dentro de casa. A história que eu contei semana passada do pastor que traiu a mulher com a nora, ela ficou pior, porque foi o filho que arquitetou, né? Tem uma corrente que diz que foi o filho que arquitetou isso, para poder tirar o poder do pai, e planejava matar a mãe, para poder assumir a igreja, e o dinheiro da igreja. A esposa dele é uma ex-garota de programa, e ele convenceu a mulher a fazer isso. Então, gente, o pecado, ele só faz fazer com que a gente vá para a ladeira abaixo. A coisa, aquilo que é ruim, só pode piorar, e piora. E a gente não está livre disso, porque a gente não é melhor do que ninguém. A gente precisa vigiar. Eu preciso vigiar muito. Porque quando eu denuncio essas coisas, eu viro alvo. Quando a igreja acolhe essa palavra, a igreja vira alvo dos ataques de Satanás. Porque Satanás quer continuar envergonhando e quer que todo mundo fique caladinho. Mas o Senhor nos chamou para sermos profetas do reino dele, da palavra dele. E que ele tenha misericórdia de nós. Que ele continue nos ajudando. Oremos uns pelos outros. Oremos pela igreja. Oremos pelas nossas famílias. Precisamos estar unidos e unidas em oração, em intercessão, uns pelos outros. Cada um de nós tem o calcanhar de Aquiles, né? Cada um de nós aqui tem a sua fragilidade, a área que é mais sensível. Então, identifica isso. Se você já identificou isso, coloca isso nas mãos do Senhor e pede o Senhor para te abençoar. O Senhor talvez não vai tirar como ele não tirou os espinhos na carne do Paulo, mas disse, né? Que quando é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Por isso, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a glória de Deus possa ser multiplicada. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido a nós. Louvamos o teu nome pela tua grandeza, pelo teu amor infindável, inesgotável, pelo teu cuidado, ó Deus, conosco, com a tua igreja. E cremos, ó Deus, que essa palavra, ela é uma palavra de cuidado para nossas vidas, para os nossos corações e para a nossa igreja. Nós não somos melhores do que todos esses que falamos aqui, de todos aqueles que sabemos, mas sabemos que tem muitas outras histórias. Mas a gente não é melhor do que ninguém, e humildemente, com sinceridade, nós reconhecemos que também somos falhos e pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor, da tua graça, da tua bondade, do teu favor sobre as nossas vidas.
entregamos as nossas vidas, o controle delas nas tuas mãos, para que nós possamos fazer aquilo que te agrada, aquilo que enche, né, o Senhor de orgulho, que faz com que o teu nome seja engrandecido, visto e glorificado, através da luz do Senhor e da glória do Senhor que resplandece sobre as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é aquele que estará na nossa retaguarda, nos guardando, nos guiando, nos protegendo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos contar contigo. Ajuda-nos, ó Deus, se viermos a ser tentados, Senhor, por todas essas coisas que descrevemos aqui e outras que temos no nosso coração e que é a nossa fraqueza, que o Senhor nos ajude, nos faça enxergar, nos faça ver isso e não venhamos a dar vazão ao desejo do nosso pecado. Que possamos, ó Deus, viver a verdadeira religião, que é amar ao Senhor e amar o nosso irmão. Ouve, ó Deus, a nossa oração nessa manhã que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele a quem nós clamamos nessa hora, pela graça maravilhosa dele sobre a nossa vida, a nossa igreja, ao Deus eterno, imortal, cujo a essência é o amor, que esse amor enche a nossa vida, o nosso coração, e que o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, venha sobre nós, trazendo conforto, consolo e direção sobre a vida da igreja do Senhor que se reúne aqui neste lugar e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Deus abençoe. Amém. Amém. Pode, tu sente calor, colocou o ventilador para mim aqui hoje.